noite a todos. Hoje nós vamos falar da lei de causa e efeito em nossas vidas. A lei de causa e efeito, ela também é conhecida como ação e reação ou a lei do retorno. Ela rege a nossa vida, pois ela está constantemente em nossa jornada, no passado, no presente e no futuro. É uma das maneiras que podemos compreender a justiça e a bondade de Deus para com as suas criaturas, porque nos dá as respostas daquilo que nós não conseguimos compreender ou não conseguimos aceitar, que tem acontecido no mundo, ou que tem acontecido conosco, com as nossas famílias. Então, a lei de causa e efeito é um dos princípios que regem o universo, pois, segundo ela, todo efeito advém de uma causa, nada acontecendo por acaso. Se ela é uma lei do universo, um princípio universal, ela é uma lei divina e nós estamos inseridos na lei divina, nas leis divinas. Então, em outras religiões que também aceitam a reencarnação, como o hinduísmo, o budismo, ela também é conhecida, mas fala-se como karma. E o funcionamento da lei de causa e efeito está diretamente ligado à lei de liberdade. Pois é. Aqui. A lei de liberdade através do livre-arbítrio e da lei da justiça divina através da reencarnação. Então, nós vamos ver primeiro sobre o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a possibilidade que Deus nos dá de agir conforme as nossas escolhas. Então, nós podemos tomar as decisões pela nossa própria vontade, seguindo o nosso discernimento e não pautando numa razão ou num motivo já estabelecido. E encontramos nas obras básicas muitas referências ao livre-arbítrio, como, por exemplo, na questão 843. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. No céu e inferno também encontramos. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos. Mas, para haver essa responsabilidade, preciso é que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade. E com a fatalidade, não coexistiria a responsabilidade. Então, nós temos o direito de escolher os nossos caminhos conforme o nosso livre-arbítrio. Eu li esse livro, acho que em 3 dias, e eu me baseei muito nele, porque é da coleção do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, e onde o livro trata da ação e da reação, e trata de como os espíritos sofrem as reações de as consequências de seus atos praticados aqui na Terra. Então, no livro, mostra essa questão da liberdade que todo ser humano tem, que todos os seres têm, para escolher fazer as nossas escolhas. E o André Luiz, ele estava numa instituição, bem no umbral, na região umbralina, e lá estavam espíritos muito devedores, certo? Que se comprometeram demais aqui na Terra e estavam lá. Então, lá ele aprendeu muito e ele ouviu, entendeu muitas situações com os seus instrutores. Nossos atos
tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro, para a nossa vitória ou a nossa perda. A ninguém devemos o destino a senão próprios. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós construímos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Se assim não fosse, não teríamos os méritos das boas escolhas. E nós seríamos como máquinas, já programadas, como um robô. E como é que nós iríamos aprender dessa forma? Então, através do nosso discernimento é que nós crescemos. Nós somos todos filhos de Deus. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós temos as mesmas oportunidades para alcançar a perfeição. Agora, é o nosso livre-arbítrio que vai determinar se eu chego logo ou se eu vou demorar. Quanto mais eu demorar, mais sofrimento acarreta. Quanto mais rápido eu for, procurando, porque as leis estão aí, as leis. Não há nesse mundo, eu acho que uma pessoa que não possa dizer alguém não ensinou o que é correto, o que não é. Pode não ter todo o conhecimento, dependendo da condição espiritual da pessoa, do grau evolutivo, mas sempre, Deus não abandona ninguém. Sempre alguém vai mostrar o caminho certo ou errado. Então, o livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais do espírito e é desenvolvido de acordo com o desenvolvimento da inteligência. Conforme mais inteligentes, mais capazes somos de discernir entre o certo e o errado, e isso implica no aumento de responsabilização dos meus atos. Por quê? Quanto mais conhecimentos eu tenho, quanto mais desenvolvida é a minha inteligência, mais eu posso decidir o que eu posso fazer. É diferente de uma criança. A criança ainda não amadureceu, ela não vai poder escolher. Mas nós, na vida adulta, já podemos. E nós todos estamos num estágio aqui na Terra, no geral, que nós temos condições de decidir. Porque nós já temos um certo domínio sobre os nossos atos instintivos. É diferente do homem primitivo. Ele não tinha esse mesmo livre-arbítrio. Por quê? Porque ele não tinha esse desenvolvimento. Ele ainda não tinha desenvolvido a inteligência a esse ponto. Ele vivia basicamente dos instintos, porque o que importava para ele era a sua sobrevivência. Tudo o que fazemos, atos, pensamentos, tudo, refletem consequências para o nosso espírito. E nossas escolhas, muitas vezes, acarretam também prejuízos aos outros. Só que assim, não existe aquele injustiçado, eu errei, não. Ele, por certo, teria que também passar por isso. Só que assim, Deus não faz ninguém voltar à Terra para errar e para prejudicar alguém. Nós sempre voltamos no intuito de fazer melhor. E se nós erramos, e como Deus é justo, nós temos que corrigir aquilo que nós erramos. E nós temos que ressarcir o mal que nós cometemos. Então, se fosse no princípio da ação e reação, como a terceira lei de Newton, onde a toda ação sempre há uma reação de mesma intensidade e direção, porém em sentidos opostos, nós estaríamos entrando na lei de Talião. Fez, volta. Na física é diferente, mas eu estou falando agora como humanos. A lei de Talião, eu fui atrás para ver, ela foi criada em 1772
antes de Cristo e fazia parte do governante, do código do governante Hammurabi na Mesopotâmia. Agora pensa, 1772 antes de Cristo, coloca mais 2.000 anos ainda, quase 4.000 anos, e tem gente que ainda usa a lei do talião. Não dá? Olha o que nós já evoluímos daquela época para cá. Essa lei, ela faz com que o criminoso pague da mesma forma e no mesmo grau ao crime cometido. Por isso que ficou conhecida olho por olho, dente por dente. Só que, como disse Gandhi, acabaríamos todos cegos e desdentados. Tamanha é a quantidade de equívocos que nós temos. Então, nem daria para colocar essa lei em prática. Então, a reparação do mal seria sofrendo uma agressão, ainda que menor? Também não, porque aí seria necessário que sempre houvesse agressores disponíveis. E Deus não cria ninguém para errar, ou para fazer o mal, ou para vir aqui ser um cobrador. Ah, ele vai pagar, então eu venho aqui e cobro dele. Não, não é assim. E todos já devem ter ouvido falar do karma. O karma, as pessoas dizem, é o meu karma. Eu sofro por causa do meu karma. Eu nasci nessa família porque é o meu karma. Então, o karma, ele tem o mesmo princípio da lei de causa e efeito. Embora alguns autores espíritas, utilizem esse termo, inclusive no livro Ação e Reação, também foi falado nesse termo karma, nós não encontramos esse termo na obra kardeciana. Tá? Eu prefiro, ao invés de até ação e reação, karma, eu acho que é muito mais compreensível falar a causa, o efeito, ou a causa, a consequência. Eles geralmente consideram um destino e uma fatalidade em sua vida. E sabemos que nós é que construímos o nosso destino. Existem as programações gerais, porém o livre-arbítrio é nosso para decidirmos se nós cumpriremos o que já foi pré-estabelecido antes de virmos para cá ou não. Então, aí é que entra a lei de justiça de Deus, através da reencarnação. No Livro dos Espíritos, na questão 171, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, nós teremos como ressarcir, corrigir, aprender através da reencarnação. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em nova existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. A doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nola indica e os espíritos a ensinam. Então, ela propicia o quê? A evolução espiritual de todos os seres. Em uma vida, seria impossível nós alcançarmos, pelo menos, a perfeição, perfectíveis, né? Porque nós não vamos, a perfeição relativa, perfeito só o Criador. Mas nós vamos chegar num grau, nós como espíritos,
de perfeição relativa. Mas em uma vida nós conseguiríamos isso? Nós conseguiríamos aprender tudo sobre a natureza, sobre a Terra, sobre o universo? De forma alguma. Ainda mais que quando a gente volta para cá, o que a gente faz? A gente sempre consegue aumentar os nossos débitos, né? A gente às vezes até consegue ter uns créditos, pagar algumas coisinhas, arrumar, mas a gente também tem mais débitos. Então não seria possível em uma encarnação, em uma vida só, eu chegar a esse ponto. Do mesmo modo, Deus não seria justo se privasse para sempre da felicidade eterna todo aquele que muitas vezes não dependeu melhorar-se. Então vamos lá. Vamos pegar uma criança que nasce numa condição muito difícil, sem acesso à educação, sem acesso à cultura, lá no campo, no trabalho duro. Aí nós vamos pegar uma criança que nasce aqui no centro urbano. Porém, com uma condição financeira boa, ela estuda, ela progride, ela aprende. Ela desenvolve mais ainda a inteligência dela. Seria justo da parte de Deus que as duas chegassem ao mesmo ponto? E seria justo que aquela criatura que não teve as mesmas oportunidades ficasse para trás? Que Deus escolhesse só, não, esse é meu filho preferido? Não. E a reencarnação, ela mostra, ela comprova isso, que Deus é justo e é bom. Então são as nossas escolhas que definirão a próxima ou as próximas reencarnações. Como diz no livro do Céu e Inferno, persistindo o mal, sofrerá as consequências, por tanto tempo quanto durar a persistência. Isso quer dizer que nós é que temos de decidir quanto tempo iremos levar. Aí nós chegamos aqui nessa questão que constantemente nós vivenciamos, que constantemente nós ouvimos as pessoas reclamarem, que a nossa família passa por isso, e que é tão difícil para quem acredita numa vida só compreender essa situação. Olha o menino, é uma criança, ele nasceu já está sofrendo com câncer. Aqui a moça perdeu tudo. A outra moça também, com problemas renais. É difícil de você explicar para alguém por que alguém tem que sofrer tanto e outra pessoa não precisa sofrer. E é novamente nas obras básicas que vamos entender a justiça para esses casos. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser. Justas são elas. Não, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para perfectibilidade, no livro Céu e Inferno. Nós temos uma grande bagagem de vidas anteriores e nós precisamos ressarcir muita coisa. Qual é a melhor forma de uma pessoa extremamente orgulhosa, que foi rainha em outras encarnações, vem para cá? Vocês acham que seria lógico ela nascer numa posição de comando, com todos os benefícios que o dinheiro traz? Não,
Isso poderia prejudicá-la. O que ela precisa? Ela precisa sentir o que os outros sentiram. Para ela aprender. E isso não é um castigo, porque a reencarnação não é castigo. É um processo de aprendizagem. Então, nós viemos na condição que nós mesmos plantamos. E nós vamos colher aqui. Agora, pode ser que a gente deixe o capim crescer e não faça a colheita direito. O que vai acontecer? Vai aumentar o débito e a próxima vivência será mais difícil ainda. Ainda que nós não nos lembremos, porque nós chegamos aqui, como é que a gente vai lembrar daquilo que a gente fez? Como é que eu vou pagar aquilo se eu nem sei o que eu fiz? Lembrando que Deus permitiu que nós esquecêssemos temporariamente o que fazemos, e isso é uma bênção enorme. Vocês já imaginaram você conviver com o seu passado, que pode ter sido criminoso, que pode ter sido cruel? Seria difícil para a pessoa se manter equilibrada hoje. Do jeito que o mundo está, por exemplo, esse horror que tem acontecido em Israel, eu fico pensando naquelas pessoas que elas vão ter problemas psicológicos a encarnação inteira. Quem é que vai conseguir, numa encarnação, passar o que eles passaram e ficar lúcido? Não vai. Mas, Deus é tão injusto que permitiu que... Não, provavelmente. Muito provavelmente, não são todos os casos. O que acontece? Eles fizeram a mesma coisa. E não aprenderam, falando do espírito. Então, eles precisaram passar por essa lição. Mas, aonde que fica registrado o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixo de fazer? Então, Kardec fala, na introdução do Livro dos Espíritos, que há no homem 3 coisas. Primeiro é o corpo, ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Quer dizer, aquele princípio que faz que o cachorro, que o gato viva, que a planta cresça, nós também temos como encarnados, como carne, como corpo. Depois nós temos a alma ou ser imaterial. Nós temos o espírito encarnado no corpo. E nós temos um laço que prende a alma ao corpo, que é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que é o nosso perispírito. O laço ou perispírito que prende ao corpo espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro do nosso corpo. E o espírito conserva o segundo, o perispírito, esse corpo fluídico, que lhe constitui o corpo etéreo. Então, aqui tem uma ilustração que a gente pode ter uma ideia. O espírito, nós não vamos conseguir identificar a forma, mas o perispírito, que nos acompanha ao plano espiritual depois do desencarne, mas ao mesmo tempo ele está conosco aqui na Terra. E nesse perispírito estão todos os órgãos e as estruturas biológicas necessárias à vida no plano físico. Quanto mais evoluído o espírito, mais sutil é o perispírito. O nosso perispírito, sutil, grosseiro, radiante, obscuro, porque além de ser mais materializado, mais grosseiro, quanto mais inferiorizado eu sou, ele também vai ter um aspecto, uma cor escura, uma cor densa, vai ser aquela figura escura que às vezes a gente vê nos filmes, no Ghost tinha, no Harry Potter, os dementadores, vão se tornando assim. Mas o que é o perispírito? Ele representa o valor exato e a soma das nossas aquisições.
os nossos pensamentos constantes e nossa vontade em determinado sentido, todas as tendências do nosso ser mental repercutem no perispírito. E é dali que fica registrado. Leon Denis, ele foi muito certeiro nesse seu pensamento. Dia a dia, lentamente, edifica ele o seu destino, perispírito. Em si mesmo está gravada sua obra, visível para todos no além. É por esse admirável mecanismo das coisas, simples e grandioso ao mesmo tempo, que se executa nos seres e no mundo a lei de não é casualidade, é causalidade. Casualidade. Ou de consequência dos atos, que outra não é senão o cumprimento da justiça. Então, quando eu vou para o plano espiritual, eu vou levar os registros comigo. Daí que se fala, você só leva aquilo que você fez, aquilo que você é. O que você tem fica, mas aquilo que você fez, conquistou, isso você leva junto. E eles, os espíritos mais evoluídos, conseguem ler no nosso perispírito tudo o que nós pensamos, tudo o que nós sentimos. Porque ali falava da vontade, do desejo constante. Então, o que acontece? O avarento vai ter o desejo constante o quê? Em guardar dinheiro. O fofoqueiro vai ter o desejo constante o quê? Da maledicência. E isso fica registrado no nosso campo perispiritual. No livro Ação e Reação, quando André Luiz se encontrava naquela instituição, o instrutor lhe deu uma lição. Voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si próprios. E são muitas vezes as vítimas da mutilação congênita, da alienação mental, da paralisia, da senilidade precoce, da obsessão enquistada, do câncer infantil, das enfermidades nervosas de variada espécie, dos processos patogênicos inabordáveis e de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico. Então, dependendo das minhas atitudes, eu vou lesionar, traumatizar o meu perispírito, mas eu terei que consertar. Eu terei que limpar, expurgar e consertar perante os outros tudo aquilo que eu fiz. E é na reencarnação que isso acontece. Então, os nossos atos de agora vão construir o nosso futuro amanhã. Como a gente está sofrendo as consequências daquilo que nós fizemos no passado. E precisa ficar claro que quando nós falamos que construímos o nosso destino, Deus permite, olha a bondade de Deus, Ele permite que nós possamos ir pagando, pouco a pouco, tudo aquilo que tem lá atrás para a gente pagar. Então, o que a gente tem que se conscientizar? Nós somos devedores. Nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações ainda, nós somos devedores. Nós estamos... é difícil viver aqui na Terra, mas nós ainda estamos fluidicamente no mesmo estágio que está a Terra. Então, para a Terra evoluir, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que evoluir, eu tenho que ajudar a limpar, pelo menos ao meu redor. Ainda no livro Ação e Reação, ajudando os outros, desbasta dia a dia um montante de seus débitos, de vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança, sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes devemos.
Eu trouxe aqui um exemplo de uma reencarnação em que a pessoa tinha uma dívida, mas o Saturnino, ele trabalhava, ele era espírita, ele trabalhava, ele era dedicado, ele era uma pessoa caridosa, preocupado com os outros. Então ele trabalhava numa fábrica e veio perder o polegar direito dele. Os amigos ficaram espantados. Meu Deus, mas como uma pessoa tão boa vai sofrer um acidente e perder um dedo? Nossa, uma pessoa que não faz mal, que só faz o bem. Comparecendo à reunião mediúnica, um benfeitor espiritual lhe esclarece que em existência anterior ele foi sitiante que puniu barbaramente um pobre escravo, moendo-lhe o braço direito no engenho. Com o despertar da sua consciência, atrozes remorsos torturaram-no no além-túmulo. Deliberou então, quando chegasse novamente, que seria programado um acidente para a futura encarnação, para ele quitar o que ele tinha feito, porque foi um ato cruel o que ele tinha feito. Não foi sem querer, foi feito porque quis. No entanto, a sua renovação para o bem, testemunhada por suas ações, possibilitou que o acidente apenas lhe ocasionasse a perda de um dedo. Tá? Então, que ele deveria vir perder o braço, mas as atitudes dele no bem fizeram com que ele perdesse somente um dedo. A lei da causa e efeito, ela tem o objetivo bem da criatura. Ela não tem caráter punitivo, mas sim educador. Deus não castiga, Deus nos educa. E tudo ocorre em nossas vidas, de bom e de ruim, está vinculado a esse mecanismo da lei de causa e efeito. Quanto mais imperfeições, mais sofrimentos. Quanto pior eu agir aqui hoje, pode anotar no caderninho que mais tarde, lá na frente, eu vou ter que sofrer. Ah, porque Deus vai me castigar? Não, porque eu preciso ressarcir o que eu fiz. E preciso aprender que não posso fazer assim. Então, nós podemos ver que a lei de causa e efeito, ela é uma pedagogia divina que nos educa através da lei de causa e efeito, criado para o nosso aprendizado, pois acertos e erros fazem parte da nossa vida. Podemos fazer uma analogia aqui com uma criança, tá? Quando uma criança insiste em fazer alguma coisa errada, como, por exemplo, subir um armário, uma árvore. Quem tem menino sabe como é que é, porque meu filho subiu um armário, é claro que o armário virou, caiu tudo em cima dele, mesmo eu tendo falado. Aí eu sempre penso nisso. As crianças aqui, elas já ouviram dos seus pais, não faça isso, você pode cair. Olha onde ela está subindo. Numa lata de lixo que pode cair. Agora, olha a situação do menino. Enfiou a cabeça ali. E aquele menino lá, ele foi retirado pelos bombeiros, tá? Ele subiu numa árvore, não conseguiu mais descer, e foi retirado pelos bombeiros. A criança, se ela não ouve, ela vai acabar se machucando, certo? Quando ela se machucar, será que ela vai repetir? Não só se ela tiver algum problema mental, mas ela não vai repetir aquilo que lhe causa dor. É esse o processo que nós passamos. E os erros ensinam muito. Eu, como professora, eu digo para os meus alunos, não importa errar,
Errar, você aprende. Você corrige, vai atrás, aprende mais até. Então não importa errar. O que não pode é persistir no erro. Isso não pode, porque isso vai trazer dificuldades para a gente. Então, se nós trabalhamos por nossa intensa e radical renovação para o bem, através do estudo que nos educa o cérebro, do amor ao próximo, que nos aperfeiçoa o sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem, porquanto nada fizemos para suprimir, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas. Se eu não me esforçar, as mesmas situações virão nessa encarnação, na próxima encarnação. Mas se eu me revisto de vontade de melhorar, eu vou passar por essas dificuldades sem problema nenhum. E a lei de causa e efeito é uma constante em nossa vida, mas não está somente ligada aos erros lá de trás. Então, tudo que me acontece é porque tem alguma coisa lá atrás? Não. Acho que grande parte dos erros que a gente comete é dessa vida aqui mesmo, tá? Quantas doenças causadas pelo vício do cigarro, das drogas, o narguilé, né, que é moda agora entre os jovens. Todo mundo, todos eles já ouviram que faz mal para a saúde. Todos eles ouviram. Mas eles continuam fazendo. Podem estar sujeitos a um câncer, a enfisema, a cirrose. Mas eles sabiam que isso fazia mal. E há infelizes que bebem e dirigem. Podem se machucar aos outros. E existem aquelas pessoas que não levam desaforo para casa, né? São aquelas que os barraquinhos. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dessa briga. Isso traz desequilíbrios para a pessoa, além de antipatias. Quando eu precisar de alguém, será que eu vou, depois de esculhambar, será que aquela pessoa vai me dar a mão quando eu preciso? Provavelmente não. Só se a pessoa já for já tiver uma compreensão maior, mas provavelmente não. Então aqui eu coloquei um casal, uma briga de mulheres. Olha, briga de meninas em escolas é uma coisa horrível, está acontecendo com maior frequência. E isso aqui, eu tive que colocar, gente, isso aqui são duas famílias se estapeando na Disney. Isso é ridículo. Você vai para a Disney para se divertir e dá uma confusão na fila e as famílias todas entraram naquela briga, sabe? Uma falta de equilíbrio total. E os pais que não educam os filhos, deseducam os filhos, se tornam aquelas crianças chatas, muito chatas. Mas não é esse o maior problema. O maior problema é a responsabilidade que eu tenho como pai, como mãe, como avó, como avô, como tia, como tio, sobre aquele espírito que ainda está na fase infantil. Eu tenho a obrigação de mostrar o que é certo e o que é errado. Hoje em dia é muito comum a gente encontrar pais que tratam os filhos como amigos. Não. Você é pai, você é mãe, você não é amiga do seu filho. Você pode ter um excelente relacionamento com seu filho, mas você tem que ter a sensibilidade de encaminhar o seu filho. E aí nós vemos muita criança realmente chata, tá? Que faz a birra. Agora pensa no futuro.
São crianças que não vão aceitar um não. São crianças que vão entrar em depressão. São crianças que vão querer se matar porque não conseguem alguma coisa da vida. Porque foi uma vida fácil e de repente eles vão para o mundo. Então, isso também vai ter um efeito. O mais triste é que todas essas pessoas demoram muito para compreender. Quando a gente volta para a Terra, a gente vai se envolvendo com a vida material. E a vida material, ela traz muitos atrativos para a gente. Então, eu vou trabalhar bastante, mas para conseguir ter um poder aquisitivo que eu possa fazer isso. A minha felicidade vai ser quando eu puder viajar o mundo inteiro. Será? Será? E quanto mais eu me apego ao lado material, mais eu vou me distanciando do verdadeiro motivo de eu estar aqui, que é a minha evolução. Muitos autores costumam referir-se à lei de causa e efeito, que regula as ocorrências de nossa vida. Isso é uma verdade. Ela vai regular tanto pelos desajustes do passado, como dos desajustes atuais, que vão refletir no nosso futuro. Então a gente tem que refletir um pouquinho. Um parente, um chefe, um colega de trabalho, muito conflituoso. Meu Deus, que chatice conviver com aquela pessoa. Uma doença que alguém traz desde o berço. Pais ou filhos que, de certa forma, nos afligem com as suas atitudes. Um marido ou uma esposa de difícil trato. Episódios de grande perda financeira. São situações que nós viemos preparados para viver. Deus não nos mandaria aqui para a Terra, agora vai lá e vai dar um jeito. Não. Quando, antes de retornarmos, nós aprendemos, nós fizemos cursos, nós nos preparamos para a volta à Terra. Quando chegamos aqui, ai, Deus me livre, eu não vou aguentar isso, eu vou, não sei. O que eu faço? Ao invés de estar ali, não é aguentando, é vivendo da melhor maneira possível. E é claro, isso eu estou falando, nós temos que agir com sabedoria. Isso não quer dizer que uma esposa tenha que aguentar os maus tratos do marido porque ela estava devendo para ele. Não, não é assim. Porque o marido também veio com o livre-arbítrio. E os dois vieram juntos para chegar a um caminho certo. Se um dos lados não quer, se torna muito violento, é óbvio que ela tem o direito de se proteger. Deus não manda ninguém para vir aqui para sofrer na mão do outro. Não, não é isso. Mas a gente pode ter um olhar mais carinhoso para com aquelas pessoas com quem a gente tem mais dificuldade. Então, e nós, gente, nós vamos atrair aquilo que nós criamos. Nós criamos e fica tudo no nosso campo mental, no nosso halo mental, junto com o perispírito. A lei o imã, a lei magnética existe. O que vai acontecer? O que eu vou atrair? Aquilo onde eu estou vibrando. Uma pessoa cheia de problemas, toda cheia de turbulências, o que vai acontecer? Eu vou acabar me achegando naquela pessoa. Eu li, não sei mais aonde que eu li, uma mulher, acho que era uma psicóloga forense, alguma coisa assim. Ela disse que tinha uma moça, não, acho que ela era uma delegada. Foi na delegacia, registrou BO porque apanhou e não sei o que, tá. Fez o que foi certo. 2, 3, 4 meses depois, lá veio ela. Apanhou de novo, de outra pessoa. Tá? De novo, foi feito BO e tá.
Na terceira vez, lá voltou ela de... O que tinha de errado com ela? Será que todos os homens eram errados? Não. Ela vibrava numa faixa que vai atrair esse tipo de gente. Então, ela que teria a obrigação de mudar, de se melhorar, para encontrar alguém adequado a ela. E no Evangelho de Jesus, nós encontramos muitas passagens. Não julgueis para não serdes julgados. Com a medida com que medirdes, sereis medidos. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Isso eu achei muito profundo. O que é o pecado? É tudo aquilo que eu vou cometendo de erros, de equívocos, e não intencionalmente. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. O que quereis que vos façam os homens? Isso mesmo fazei vós a eles. E a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, gente, essa era a minha palestra. Eu trouxe assim, eu pensei muito, eu aprendi muito com essa palestra. Porque a gente pensa, lei da ação e reação, lei de causa e efeito, eu sei, eu entendo. Não. Quando a gente vai estudando, a gente vai compreendendo e vai relacionando as nossas atitudes. E a gente vai conseguindo mudar. Tá bom? Obrigada a todos.